Então, cinco coisas que vão acabar com o seu foco, a sua disciplina e a sua produtividade. A primeira delas é o quê? É você não ter uma meta muito bem clara. Muitas vezes, algumas pessoas, elas vão querer fazer uma meta, elas falam, Douglas, eu quero crescer, eu quero mudar de vida, né? E aí eu pergunto, o que que você quer? E a pessoa começa, eu não quero mais passar por essa situação, eu não quero mais ter dívida, eu não quero mais passar essa dificuldade. Ela está começando a falar do que ela não quer e não do que ela quer, né? É, opa, bom, Jaque. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente vai criar um foco, criar uma meta, muitas pessoas estão olhando como se fosse o retrovisor do carro. Elas estão dizendo o que elas não querem. Olha, eu não quero passar por essa dívida, eu não quero mais passar essa dificuldade. E foi aquela pessoa que passou por um momento difícil, ela fala, eu não quero sofrer mais, não quero mais passar por isso, por aquilo, né? E ela começa a fazer um esforço para sair daquele sofrimento, para sair daquela situação, mas ela não sabe para onde ela está indo. Por isso, muitas vezes, ela fica patinando, né? Aquela pessoa que ela quer sair daquele estilo de vida, ela quer sair daquela dificuldade, daquela dor, daquelas dívidas, só que ela não sabe para onde ir. Então, falta clareza. O que você quer? Eu quero ser mais feliz, eu quero começar a viver, eu quero ter uma vida melhor. Tudo isso, né, não é o suficiente para você realmente ter uma vida melhor. O que que você precisa? Você precisa de um mapa claro. Você precisa ter clareza do que você quer, certo? Então, todo mundo, o pessoal que está aí, quero dar os bem-vindos, né? Quero focar hoje, não estender muito, mas falar hoje de cinco coisas que realmente podem atrapalhar você, que podem te desanimar com o tempo, que podem fazer você sempre subir, descer, subir, descer, subir. Sabe quando a pessoa ela fica ânimo, depois cai. Ela sempre tem picos assim, aquele dia depois da decisão, né? Nossa, eu vou mudar de vida, vou fazer muitas coisas acontecerem e do nada toda aquela todo aquele ânimo cai do nada, né? Bom, Mônica, então o que acontece? Por que que isso acontece? Porque as pessoas elas colocam um tipo de meta e elas colocam esse foco, elas definem alguma mudança. Só que elas começam esse ânimo e depois cai. Começa esse ânimo e não consegue manter. Cristiane, tudo bom? Bem-vinda. Então, o que acontece quando essa pessoa ela sempre está fazendo essas metas? Ela fala, vou mudar de vida, domingo à noite. E aí, segunda-feira, acontece tudo de errado e ela começa sempre a desistir, desanimar. Então, a gente vai analisar tudo isso que pode estar travando esse momento de foco, esse momento de disciplina, esse momento de planejamento, de produtividade, que faz você voltar atrás, que faz você desistir disso, certo? Então, o que que mais pode, o que que mais essas travas conseguem resolver, né? Quando a gente resolve essas travas de produtividade, o que mais para de acontecer? Para de acontecer esse pico de crescimento e queda, certo? E eu também o desamparo adquirido. O que que é esse desamparo adquirido? É quando a pessoa ela começa a se frustrar tanto, ela começa a errar tanto, que ela começa a desistir, ela não tem mais esperança. Então a gente precisa recuperar essa esperança, certo? E agora a gente vai ver alguns desses vilões que tiram, que acabam com esse tipo de esperança, acabam com esse tipo de motivação, que acabam com o seu foco, com a sua produtividade. O primeiro, como eu já falei, é a falta de clareza. Então, quando eu não sei para onde eu estou indo, como eu quero, onde eu quero ir especificamente, eu não tenho força emocional para tomar essa atitude. Vou dar exemplo, a pessoa fala assim, eu quero comprar uma casa. Mas que casa você quer comprar? Aonde? Em que cidade? Em que bairro? Como é que é a cozinha? Como é que é a sala? Quantos metros quadrados ela tem? Para quando você quer essa casa? E a pessoa fala, não sei, é só o sonho da minha vida comprar uma casa. Então, o que que é isso? Isso é só um conto de fadas, é uma fantasia. Não é uma meta real. Metas, quando elas não têm especificidade, quando elas não têm mensuração, quando elas não têm data, elas não têm um plano, elas só são é, um desejo. Um desejo, sabe? Eu lembro quando eu trabalhava montando plano de ação. Hoje, até hoje eu faço isso, só que antigamente eu fazia isso para pequenos franqueados.
e a gente montava plano de ação para franqueados. O cara acabou de comprar uma franquia, a gente montava um planejamento de lucro, de crescimento, de realizações de sonhos para ele, né? E várias vezes, quando eu ia montar esse plano de ação, esse plano de vida, esse plano tanto de atitude, de investimento, de para a vida pessoal dele também, para os sonhos dele que a gente fazia, né? A maioria das pessoas, elas não tinham um sonho, elas tinham só uma visão, assim, uma vontade, um desejo, uma preferência por enriquecer, por ter uma meta. E o que acontece? Iam passando os anos, e essas pessoas, quando elas não seguiam esse planejamento, quando elas não tinham esse planejamento, o que acontecia? Simplesmente elas não conseguiam alcançar esse sonho. De ver aquela pessoa que ela monta uma meta, ela fala, não, eu vou conseguir isso. Passa 5 anos, ela não mudou, ela não tá ganhando mais, ela não tem mais tempo livre, ela não tem mais tempo com a família, ela não colocou o shape, ela não tá com um corpo melhor. Então, os anos vão se passando e ela não consegue realizar aquilo. Só que ela pensa que simplesmente, magicamente, por 10 anos à frente, as coisas vão melhorar e não vão melhorar. Porque a melhora da sua vida ela não tem a ver com o calendário, ela tem a ver com o que você planta. Se você não fazer nada diferente hoje, os seus próximos 5 anos vão ser exatamente como os últimos 5 anos da sua vida. Então, eu vou dar aqui primeiro, a solução, a primeira estratégia, a primeira técnica para você conseguir fazer metas claras, que é chamado PMART, método PMART. O que é esse PMART? São simplesmente essas siglas, eu vou passar uma a uma com você, para a gente conseguir fazer uma meta clara. Por exemplo, a primeira parte dessa meta, né, que é inspirado no método SMART de fazer metas, para você ter uma meta clara. A primeira parte é que a meta precisa ser positiva. O que que é meta positiva? Ela precisa falar o que você quer e não o que você não quer. Às vezes a pessoa fala assim, ah, Douglas, eu quero conseguir mais dinheiro, né? Ótimo. Mas muita gente fala, ah, não quero mais passar dificuldade, não quero mais passar aperto. Então, não é o que você não quer, é o que você quer. É como se falar com a criança. A criança, ela tá lá, enchendo o saco do irmãozinho dela. O que que você vai falar? Você vai falar para ela, olha, não enche o saco do seu irmão? Ela vai voltar a encher, porque ela não sabe o que é para fazer. Ela só está sabendo o que não é para fazer, só que ela não tem uma visão de clara para onde ela deve ir. Então, o que que ela sabe fazer? Sabe encher o saco do irmão. Então, o que ela vai continuar fazendo? Enchendo o saco do irmão. O que você deve falar para ela? Você tem que falar assim: olha, respeita o seu irmão, trata bem o seu irmão. É falar assim: ah, agora eu sei para onde eu tenho que ir, agora eu sei o que eu preciso fazer. Porque senão eu fico só fazendo o quê? Tentando evitar um comportamento. A mesma coisa que a pessoa fala assim: não vou comer doce, não vou comer doce, não vou comer doce. O que acontece? Ela acaba comendo doce. Ela não colocou nada no lugar para dar força, para dar uma direção para onde ela deve ir. Então, nossa, eu não quero mais passar dificuldade financeira. Eu não quero passar, eu não quero passar. O que que essa pessoa faz? Ela só fica ansiosa, porque ela fica falando o que ela quer evitar, ela só fica falando de onde ela quer fugir, do que ela não quer. Só que isso cada vez começa a se aproximar mais dela. E ela fica ansiosa, e ansiosa, e ansiosa. E ela acaba desistindo, porque ela não tem uma direção. Então, contra aquilo que você está lutando, qual é a meta? Puxa, olha, eu não quero ter mais dívida, então eu preciso criar uma fonte de renda a mais. Olha, eu não quero que a criança brigue com o irmão, então eu preciso fazer o quê? Ensinar essa criança a educar, a ser gentil, a ser educada. Olha, eu não quero mais ficar cansando quando eu estou subindo a escada, então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma academia, vou fazer um aeróbico, para ter um corpo muito mais funcional. Então, primeira coisa, não é dizer o que você não quer mais na sua vida. Eu não quero mais brigar no meu relacionamento. Não, o que eu quero? Quero um relacionamento entregue, apaixonado, confiante. Então tem que falar para onde eu estou indo, certo? Então, primeira coisa, a meta precisa ser positiva, precisa falar onde você está indo, onde você quer chegar, e não de onde você quer sair, certo? Senão vai ficar como se dirigir um carro olhando para o retrovisor. Você vai ficar acelerando, só que você não sabe para onde você está indo. Você só vai ficar fazendo força para sair do lugar, e você não sai de nenhum lugar, você só sabe de onde você saiu, mas você não sabe para onde você está indo. Segunda coisa, a meta ela precisa ser específica. A pessoa fala assim: ah, Douglas, eu quero mais dinheiro. Aí eu vou lá, pego R$ 1 e dou para ela aqui, ó. Bati sua meta. Pronto, você tem mais dinheiro. Não, Douglas, mas não quero R$ 1. Você não falou que queria mais dinheiro? Então, quanto de dinheiro você quer? Quanto de dinheiro você precisa? Ah, Douglas, eu quero R$ 1.000 a mais. Agora temos algo que é específico. Eu quero comprar uma casa. Como que é essa casa? Como que é a cor dessa casa? Quantos metros quadrados tem? É uma casa, um apartamento, é uma chácara, é uma fazenda? Onde que é? A cozinha é americana?
Entende? Tem quantos andares? A porta é como? Quero comprar um carro. Ah, eu quero um carro, um carro barato. Isso não tem como você mensurar. Isso, desculpa, não tem como você imaginar direito simplesmente o que é um carro. Porque para imaginar um carro, você vai precisar imaginar a marca dele, imaginar se ele tem quatro portas, a cor, o modelo, né? Então, tudo isso. Então, quanto mais específico é a sua meta, mais força, mais ligação ele tem com o lado emocional. Porque senão você fica falando, ah, eu quero mudar de vida. Você nem sabe o tipo de vida que você é. Ah, e a clássica? A clássica. Eu quero ser uma pessoa melhor. O que que é uma pessoa melhor? É só se sentir melhor? Então, como você sabe como você chegou lá? Tem gente que fala, eu quero ser um pai melhor. O que é um pai melhor? A gente começa a mensurar, olha, 2 vezes por semana ele vai ter mais tempo com o filho dele. A gente consegue mensurar que ele está melhorando, que ele está se tornando um pai melhor. Mas agora, quando essa pessoa ela não tem clareza, né, de forma específica, como, onde ela quer ir, qual é a meta que ela quer alcançar. Então, é isso. Ah, eu quero crescer, eu quero ter uma empresa que tenha lucro. Legal, que tipo de empresa? Como? Ah, eu quero empreender, eu quero ter meu próprio negócio. Que negócio? Como? Que modelo de negócio você quer ter? Full SaaS, você quer B2B, B2C, você quer vender para empresa, você quer vender para cliente, você quer fazer lançamento, você quer ter uma empresa que vende de forma presencial. Então, tudo isso é estratégico, tudo isso para você ter mais clareza na hora de você imaginar. E o que acontece? Apesar do planejamento ele ser lógico, quanto mais você consegue imaginar, quanto mais clareza você tem, mais joga para o seu emocional, ou seja, mais atitude você tem. Porque, para fazer um planejamento, você precisa de neocórtex, você precisa é, da massa cinzenta, né? Do lado lógico do cérebro, que é fazer o planejamento. Mas na hora de agir, você precisa do sistema límbico, que é o sistema emocional. E por que muitas vezes você não age? Porque você fica no planejamento, mas você não tem as ferramentas certas para ligar essa meta no seu emocional. Então acontece, eu fico planejando, planejando, planejando e eu não coloco em prática, eu não consigo ter culhão, eu não consigo ter potência, né, para colocar essa meta em prática. Então por isso ela fica só no planejamento. Eu planejo e não faz, eu planejo e fico aperfeiçoando, certo? Então o que que você precisa? Você precisa pegar esse planejamento e trazer para o mais palpável, para o mais específico possível para que você consiga visualizar e aumentar o desejo. Quando você pega esse pensamento, cria uma imagem, essa imagem ela vai despertar desejo. Desejo é sensação, sentimento. Quanto maior o sentimento, quanto maior a sensação, isso vai ligar na sua atitude. Quanto maior sensação, maior sentimento, maior atitude. Quanto maior atitude, maior resultado. Então vamos lá, como voltando desde o início, o que que eu faço? Eu defino alguma coisa, ou seja, eu começo no pensamento, jogo para a imagem, transformo isso em sentimento, pego esse sentimento, né? E vou transformar isso quando esse sentimento ele é aumentado cada vez mais, ou seja, eu começo a visualizar cada vez mais. Esse sentimento ele vai transformar naquela vontade, naquela motivação que o pessoal chama, certo? Porque sem essa motivação, tem gente que acha que motivação fica batendo palma, fica falando yes, yes. Não, não tem nada a ver, tá entendendo? O motivo é simplesmente você trabalhar o seu emocional o bastante para que esse prazer ele seja tão visível, tão palpável, seja tão real a ponto de você se mover nessa direção. Senão, o prazer do celular, das redes sociais, da cama quentinha, é um prazer que vai ser mais visível para você naquele momento, ele é mais real na sua mente. Por quê? Porque uma coisa eu consigo ir visualizar, que é uma cadeira confortável, certo? Enquanto uma meta está lá na frente, eu não consigo nem visualizar. Então eu preciso pegar essa meta e trabalhar o máximo ela possível para que ela seja, traga, mexa nos meus sentimentos para que eu consiga ter essa atitude. Definição e planejamentos precisam ser escritos no papel para ser criado desejo? Sim. Tudo que você fazer de planejamento, você tem que escrever, você tem que definir muito bem feito, porque senão ele só fica na sua cabeça. Mas tudo que é importante, você precisa escrever. Porque o que acontece? A sua memória, ela vai mudando as coisas. E você precisa ver isso. Tanto que, sabe aquela pessoa que ela começa a imaginar uma coisa, só que na hora que ela vê, o impacto é maior, certo? Imagina lá, uma pessoa que passou por uma traição. Se ela está imaginando, já mexe, mas se ela vê, o impacto é muito grande, certo? Se você imaginar um carro, é bacana, mas você vê o carro, melhor ainda. Se você imaginar uma comida, nossa, deve ser linda, mas você vê aquele prato bem feito, melhor ainda. Então,
É interessante você não só escrever, mas até nessa visualização você conseguir pegar a imagem da internet da sua meta e colocar uma imagem específica do que você quer para você visualizar, isso te trazer, isso te trazer mais essa motivação, trazer esse sentimento, trazer essa sensação palpável que a gente chama. Tem até uma técnica chamada quadro dos sonhos, que a pessoa usa simplesmente para isso. Então ela faz um quadro, o meu tá ali em cima, né? Se você for ver ali em cima, ó, tá vendo? Tem um quadro ali, que é o meu quadro dos sonhos. Todo ano eu faço um quadro diferente, coloco as minhas metas e coloco ali para visualizar. Então, exemplo, ano passado eu fiz várias coisas, exemplo, montar esse escritório, mudar onde eu estava morando, ir para vários lugares diferentes, bater algumas metas, fazer algumas formações, contratar algumas mentorias. Coloquei tudo dentro do quadro e depois bati as minhas metas. Todas as metas que eu coloquei para aquele ano eu consegui bater. Então, por quê? Porque eu crio ali alguma coisa que me lembre da minha meta, que me lembre o que eu preciso fazer, certo? Então, depois que eu vi o que é específico, eu preciso saber transformar minha meta em uma meta mensurável. O que é uma meta mensurável? É que eu consigo contar, que eu preciso saber, colocar um número de como eu saber que eu cheguei lá. Como é isso? Vou dar exemplo. Imagina que você é uma criança e sua mãe manda você ir para o mercado comprar carne. E você chegando no mercado, você fala assim: olha, eu queria carne. Aí o cara fala: qual carne você quer? Ou seja, de uma forma específica. Aí você fala: eu quero um patinho. Eu quero uma carne patinho, uma carne magra, patinho. Ele vai falar assim: e quanto você quer? Que é a mensurabilidade da sua meta. Ou seja, quando eu sou específico, eu pego as características daquilo. E mensurável, eu falo quanto eu quero daquela meta. Senão a pessoa fala assim: eu quero ser rico. Rico como? Quanto? Ah, rico o suficiente para comprar uma BMW. E o pessoal gosta bastante. Eu prefiro Mercedes. E, beleza, específico. Qual mensurável você, qual BMW você quer? Eu quero uma BMW branca, eu quero uma X1, quero tal coisa assim. Como que eu sei que é mensurável? Quando eu coloco uma quantidade disso, quantas BMWs eu quero? Ou seja, eu quero uma. Quando eu bato aquela meta e consigo chegar lá, eu consegui comprar uma, eu bati aquela meta. Só que, exemplo, na carne, quanto você quer? Eu quero 1 quilo. Ah, vou comprar manteiga. Você quer o pote de 200 gramas ou de 500 gramas? Então você precisa de alguma coisa que seja mensurável. Imagina que você vai fazer uma meta para um pequeno negócio. Douglas, eu quero que meus produtos vendam bastante. Certo, vamos ser específico. Específico. Como que você quer que os seus produtos vendam? Eu quero que meu produto venda através do WhatsApp. Quero entrar em contato com várias pessoas e vender meu produto. Ótimo. Vamos mais um pouco específico na estratégia, que é através do WhatsApp, através talvez de uma oferta direta. Mas quanto você quer vender? Ah, eu quero vender R$ 1.000. Exemplo, eu quero vender R$ 1.000 a mais essa semana desse produto. Então agora eu sei quando eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá, quando eu estiver vendendo o suficiente para bater 1.000. Então a minha meta ela precisa ser mensurável. Então, eu quero uma casa, mas eu não sei qual o valor dessa casa, certo? Então eu preciso ser específico nisso, certo? Ah, a pessoa fala, eu quero emagrecer. Quero emagrecer fazendo o quê? Academia. Então, academia e alimentação. Só que, como que eu sei que eu cheguei lá? Senão a pessoa ela fica esperando o corpo perfeito e esse corpo perfeito nunca chega. E ela fica o quê? Angustiada, porque ela começa a se cobrar, se cobrar, se cobrar, e no meio do caminho ela se cansa, porque ela não sabe quando ela chegou lá. Então, aquela pessoa que ela fica se cobrando dia a dia para ser uma pessoa melhor, para ganhar mais dinheiro, para ter sucesso, só que ela nunca chega lá. Ela começa ganhando R$ 1.000 e ela quer crescer, R$ 10.000 ela quer crescer, R$ 100.000 ela quer crescer. Nunca está o suficiente, porque ela não sabe aonde ela quer chegar. No final, ela está buscando a perfeição, ela está sendo perfeccionista, só que a perfeição não tem como você chegar lá. Então, procuração humana não existe satisfação completa. Se você não colocar aonde você quer chegar de forma específica nas suas metas, você vai ficar se cobrando ali sem descansar em nenhum momento. E aí não traz, você não tem a chamada realização. Você não sente realização em nenhum momento da sua vida. É algo fantástico. É, chama síndrome do campeão, aquela pessoa que sempre termina uma coisa e vai atrás de outra, buscando que alguma coisa faça ela feliz, né? E ela é um eterno insatisfeito. Nenhum trabalho está suficiente para ela, nem quanto que ela ganha, nenhum relacionamento, nenhuma amizade, nenhum dia parece estar satisfeito para ela. Ela não sabe que dia específico e mensurável é um dia bom para ela.
Ela não tem especificidade, ela não tem mensuração para saber o que que é uma vida boa, o que que é um dia bom. Então ela fica procurando isso e nunca chega lá, certo? Depois, quarta coisa, então a gente passou por positiva, específica, mensurável. Depois a gente vai chegar na parte de atingível. Por acaso é atingível essa meta? Eu vejo todo início, todo empreendedor iniciante fazendo o quê? Ele vai lá, cria uma meta. Ah, eu quero ficar rico, quero bater 1 milhão, quero crescer. Ele abre um negócio e ele quer, tipo assim, crescer muito rápido. Só que ele nunca vendeu aquilo na vida, não tem experiência. Então, normalmente, eu tenho o VAC, que é o curso de vendas com análise corporal também, que ensina as pessoas a montar um funil de vendas, a fazer negociação, a analisar pessoas também. E a pessoa, ela entra lá e ela fala, quanto você quer vender? A pessoa fala assim, eu quero vender 20 mil reais esse mês. Perfeito. Quanto você já vendeu? Qual foi o máximo que você já vendeu? Ah, o máximo que eu já vendi foi 5 mil reais, 10 mil reais. Vou colocar 5 mil reais. Então, peraí. Você nunca fez 20 mil reais na vida. Só fez 5 mil reais. E do nada você quer bater 20 mil reais, assim, rápido. Então, você precisa passar por um processo. Entende? Vou colocar, porque 20 mil reais aqui até que é possível essa pessoa pega na força do braço. Mas eu vou colocar lá, exemplo, 50 mil reais ou 100 mil reais. Então, imagina que a pessoa ali faz 5, 10 mil reais, e ela fala, nossa, agora eu quero fazer 100 mil reais, né? Fazer os 200 mil reais. E o que acontece? Ela nunca fez esse dinheiro antes. Então ela não sabe como fazer. Então ela faz muitas vezes essa meta de, eu preciso bater isso em um mês, e ela vai se frustrar. Por quê? Porque ela não sabe o caminho para fazer lá, para chegar lá. Essa meta, ela não é atingível nesse período, né? Se eu falar para você assim, olha, tudo bem para você ganhar 50 mil reais para você, é bom? Aí a pessoa fala assim, nossa, é ótimo. Fala assim, e ganhar 50 mil reais, só que durante esses 50 mil reais vai demorar 50 meses para você ganhar. Ou seja, você vai ganhar 1.000 reais por mês. Pô, aí não é tão bacana, né? Não é um ganho bacana. Então, o que torna atingível ou não, vou dar exemplo, se você consegue comprar um carro agora de 500 mil reais, a pessoa, não, para isso eu te dar 50 anos para comprar esse carro. Aí a pessoa, agora tem como, né? Porque aí as parcelas ficam pequenininhas, né? Então é mais ou menos isso. Muitas vezes uma meta, ela não é atingível a curto prazo, né? E as pessoas normalmente elas começam a fazer essa mudança de vida, elas colocam uma meta assim muito grande de início dessa mudança. E aí se torna inatingível. E aí o que acontece? Quando ela faz uma meta muito grande de início, ela faz o quê? De frente com a meta, ela trava. Toda vez que você fazer uma meta grande, que você sentir que lá dentro do seu coração, seu inconsciente sentir que você não consegue bater essa meta, você vai travar. Por isso que algumas pessoas elas criam uma meta muito grande, vendedores início de mês, né? Eles travam frente a algumas metas, alguns desafios. Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer um desafio de emagrecimento, de exemplo, de mudar meu estilo de vida. Poxa, a pessoa vê que ela precisa fazer a vida inteira, fazer musculação a vida inteira, ela desiste. Mas às vezes uma meta ali de fazer um processo de 21 dias é mais fácil para ela. É um passo só. Olha, eu preciso fazer 10 mil reais a mais. É muita coisa. Só que se eu divido isso para pequenos passos, por exemplo, eu vou ter que falar hoje simplesmente com 10 pessoas para bater essa meta, já se tornou muito mais fácil. Então, pegar essa meta que parece inatingível, que é muito grande, e fazer uma meta menor para ela ser atingível. Então, ela precisa ser positiva, específica, mensurável, certo? E atingível. Depois, ela precisa ser 5 e relevante. O que que é relevante? Ela precisa ser importante para você. Quantas pessoas fazendo metas porque são importantes para os outros? Porque todo mundo quer. O que que você quer fazer? Eu quero ter um carro tal. Você quer ter esse carro? Não, porque todo mundo está querendo um carro tal. Lembra que quando eu estava fazendo consultoria de empresa, tinha eu e outros consultores lá que a gente fazia treinamento e a gente estava montando as metas. E a empresa, ela dava para gente, se você batesse uma graduação dentro da empresa, assim que de faturamento ali, cerca de 200, meio milhão de faturamento, né? Se você trouxesse para a empresa através da sua equipe de vendas. Uma BMW. E acontece, eu coloquei lá nas minhas metas, poxa, quero ganhar essa BMW. Era uma meta relevante para mim? Não. Eu sou uma pessoa que não liga para carro. Então, só que todo mundo tava colocando um carro diferente, colocando uma coisa lá.
Só que eu não ligo. Então, adianta eu colocar uma meta grande para mim, poxa, tipo, vou ralar todo dia, vou trabalhar, vou acordar mais cedo, vou dormir mais tarde, vou estudar pra caramba, vou me aplicar para bater uma meta que não me brilhe os olhos. Não tem como. Por isso, muitas vezes você fica exigindo de você motivação, foco, disciplina, para uma coisa que às vezes nem mexe com você. Ontem eu estava conversando com a pessoa e ela falou assim, Douglas, eu quero muito fazer direito. Você quer fazer direito porque você tem paixão pela área, você quer trabalhar na área? Ah, não, porque meu pai quer muito que eu faça direito. E ele falou que se eu fizer, ele vai pagar. Aí chega na metade do processo, a pessoa desiste, começa a fazer, vai fazer a prova da OAB, da OAB, né? Vai começar a vida como talvez advogado e não tem vontade. E aí fala, nossa, eu estou procrastinando. Não é que você não está procrastinando, é que isso é importante para você. Então, quantas metas, se você for fazer uma lavagem ali, né? Do que é importante para você, do que você quer, do que você está lutando, quanto disso é realmente importante para você? Que nem eu, vou dar exemplo. Poxa, eu cresci numa casa de meio lote que aquilo que aquele portão tem só 4 metros de distância, mais ou menos, né? De largura. E eu cheguei, quando eu era mais novo, eu cheguei no telhado da minha casa, olhei o terreno, vi todo mundo lutando, assim, né, para comprar um pedacinho de terra, para comprar uma casa de meio lote, uma coisa assim. E eu falei, nossa, vou colocar essa meta para mim. Só que na hora que eu olhei para mim, eu olhei para dentro de mim, eu olhei para aquilo, eu falei, mas eu não quero comprar. Eu não quero ralar minha vida inteira, ralar vários anos para comprar uma terra, meio lote de terra. O que que valeria a pena para mim comprar? Aí eu olhei assim e falei assim, nossa, para mim, se fosse eu querer comprar, eu queria comprar um quarteirão, né? Aí falou, nossa, Douglas, um quarteirão é muita coisa, né? Desculpa a palavra, mas dane-se, né? Foda-se, porque você sonhar pequeno e você sonhar maior vai gastar a mesma energia. Qual que é a diferença? É que o seu planejamento vai mudar. Para mim comprar um terreno, uma fazenda do tamanho de um quarteirão, eu tenho que fazer uma estratégia de escala muito maior, vai mudar totalmente o meu planejamento. Só que eu trabalhando ali 10 horas num projeto de escala para mim empreender, enriquecer, criar valor no mercado, contratar pessoas, montar um plano de crescimento para uma empresa, isso vai gastar 8, 10 horas do meu dia, da mesma forma do que pegar um ônibus lotado para trabalhar numa empresa, vai gastar 10 horas de mim do mesmo jeito. Eu vou ter que ser o melhor funcionário daquela empresa, eu vou ter que estudar pra caramba, eu vou ter que ralar pra caramba, eu vou ter concorrência. Da mesma forma, se eu for empreender, abrir o meu próprio negócio e querer escala, eu vou sofrer da mesma forma. Claro, vão necessitar habilidades diferentes, riscos diferentes. Mas os dois têm como fazer um planejamento. Então, o que acontece? Eu preciso planejar alguma coisa, eu preciso criar um tipo de meta que ela me brilhe os olhos, que ela faça sentido para mim. E por isso, muitas vezes eu falo, gente, não faça metas igual a todo mundo, faça metas o que é realmente importante para você. Ah, Douglas, mas o que eu quero de verdade no meu coração é uma coisa que é fora da minha realidade. Dane-se, foda-se, faça, porque é o único jeito de você ter atitude para isso. Daqui a 80 anos, todo mundo que está nesse cargo, que está no cargo está agora, vai estar morto ou vai estar no outro, tá entendendo? Então, todos os cargos do mundo vão mudar e você precisa criar algo que vai dominar esse mercado futuramente. Porque aquela empresa que está solucionando um problema, ela vai cair, ela vai passar por transformação. Se você tiver disposição, você pode montar essa empresa que vai substituir, que vai ser essa empresa que vai trazer lucro daqui a um tempo. Entende? Que vai ter aquele cargo futuramente também. Então, oportunidade vai estar cheia aí no mundo. Só que as oportunidades vão se encaixar de acordo com a sua fome, com o que você quer. Certo? Então, o que realmente te brilha os olhos? Né? Se não virar aquela pessoa lá, ah, eu quero casar, mas eu vou lá e aceito uma pessoa que não tem nada a ver com o que a pessoa quer para simplesmente estar casada. Então, essa pessoa não se doa, não vive um relacionamento legal, fica empurrando com a barriga. E tem muita gente que faz isso profissionalmente. Profissionalmente, certo? Então, é, tanto de físico, que físico que você quer ter? Qual saúde que você quer ter? Quanto que você quer ganhar? Porque é mais fácil eu colocar ali, nossa, Douglas, eu sonho em fazer 20 mil reais, 50 mil reais. Se isso realmente mexe com você, a gente consegue fazer um planejamento e te dar, tirar de você foco, disciplina, motivação, aquilo, porque aquilo realmente faz sentido para você. Do que eu colocar uma meta ali de 5 mil reais, aquilo não te brilha os olhos, aí você fica procrastinando, você não faz as coisas direito. Entende? Então, faça uma meta real. Que nem a pessoa lá foi entender uma mulher.
Ah, eu quero perder peso. Por que que você quer perder peso? É porque meu marido quer que eu perca. Aí tá lá, quanto tempo que você não perde peso? Ah, eu tô com 4 anos tentando e não consigo. Então, uma pessoa que ela tá 4 anos tentando e não consegue, alguma coisa está acontecendo. E provavelmente é porque ela não quer perder esse peso. Alguma coisa aconteceu, ela tá fazendo isso porque os outros estão pressionando ela. A gente fez o processo, né? Que foi ela entender porque ela queria perder aquele peso e ela entendeu, poxa, faz bem para mim perder aquele peso. Nossa, como eu quero. Ela começou a desejar aquilo. Passou 3 meses, ela conseguiu perder. Eu lembro de uma pessoa que eu fiz um processo antigamente também, né? Acho que faz uns 3 anos atrás. Que essa pessoa perdeu 30 quilos, virou aquela rata da academia lá, começou a fazer academia todo dia, botou o shape, e ela estava 4 anos tentando. E a gente fez um processo de 3 meses que ela começou a se alimentar tudo certinho, certo? Fez o processo tudo certinho, não falhava um dia também. Claro, a gente usou umas técnicas lá, se ela falhasse um dia, eu botava fogo nos bonecos que ela tinha de colecionar lá. A gente tem várias técnicas, né? Mas colocou um foco lá, realmente, e ela perdeu 30 quilos. Não foi em 3 meses, mas ela conseguiu em 3 meses realmente ter um foco, uma disciplina, uma produtividade que ela nunca teve na vida. E depois, com o tempo, ela fez essa mudança, conseguiu perder 30 quilos, até deu acho, que de presente, como ela bateu a meta lá, um daqueles kits que o pessoal usa para a pele depois que perde peso, né? Para dar uma firmeza na pele também. A gente pegou, eu dei um kit desse de presente pela meta da pessoa também. Então é isso. A meta ela precisa ser relevante para você, tá entendendo? Todo mundo coloca lá a meta, a casa, carro e tudo mais. O que que você quer? Lembro, tem gente, aluno meu, que fala assim, Douglas, eu quero simplesmente comprar um pote de sorvete daqueles grandão, eu quero sair com a minha família no final de semana, eu quero fazer isso. A meta tem que ser importante para você, relevante para você. Então, ela não precisa ser enorme, bonita, fantástica. Ela não precisa agradar os olhos de todo mundo, ela só precisa ser uma coisa que mexe com o seu emocional. Exemplo, eu não quero morar, exemplo no capital de São Paulo, na Avenida Paulista, no metro quadrado mais caro ali, ou em Florianópolis, no metro mais quadrado mais caro do Brasil. Não, eu quero morar o quê? Na roça. Quero pegar uma fazenda lá. Ontem mesmo eu estava vendo algumas mudas de lixia para plantar lá em Minas, lá, certo? É, por quê? Porque eu gosto mais de um lugar mais afastado. Eu gosto do verde, eu gosto da árvore, eu gosto da natureza. Então não adianta eu fazer uma meta de colocar uma meta lá de comprar um metro, um metro quadrado mais caro de Florianópolis. Não faz sentido. Então a meta não precisa nem ser grande, nem pequena, nem só precisa ser o que você quer, o que você deseja. Porque aí você consegue realmente conectar com o seu coração e, poxa, realmente ter um ânimo para fazer isso. Realmente acordar de manhã e falar assim, caramba, vale a pena eu levantar a bunda da cama, eu me esforçar um pouco, acordar um pouco mais cedo para fazer isso. Porque se não fazer sentido para você, por que bulhufas você iria, tipo, levantar mais cedo? É claro que a cama vai ser mais confortável. Aí você tá querendo jogar um jogo que você sempre vai perder sempre. Por quê? Poxa, eu tô tendo que abrir mão de um prazer aqui, comer um pudim, ficar deitado na cama, certo? E para trabalhar, eu não quero isso. Só que quando eu coloco uma coisa que realmente faz sentido para mim, poxa, que nem eu quero ter uns 4, 5, 6 filhos diferentes, então eu preciso de uma casa grande. Então, eu preciso criar um sistema grande, certo? Eu preciso ter uma renda maior. Então, vale a pena enriquecer. Quando você quer pagar ali 6, 7 para a esposa também, né? Plano de saúde, você quer viajar com essa família, você quer ter terra, você quer criar uma casa grande para todo mundo, certo? Aí vale a pena. Agora, simplesmente ganhar dinheiro por ganhar mais dinheiro não faz sentido. Não vai ligar com o seu emocional para você se mover durante os momentos difíceis da sua vida. Não qualquer problema que vai acontecer, vai bater no seu peito, você vai cair de costas e você não vai querer levantar. Por quê? Porque a dor da frustração é muito maior do que o que você deseja, certo? Então, quinta parte, ela precisa ser relevante, precisa ser importante para você. Então, senta lá, e faz essa pergunta todo dia, coloca de fundo do seu computador. O que que eu faria, né? O que que eu desejaria se eu não precisasse agradar ninguém, se meu desejo não beneficiasse ninguém, somente eu e minha vontade, ou seja, aquilo que não depende dos outros, se eu não tivesse que criar uma meta que seja aplaudida, que seja
sabe, exemplar, eu preciso ser esse homem porque esse homem a sociedade aceita. Preciso ser essa mulher porque essa mulher a sociedade aceita. Esquece tudo isso. Quem eu quero ser? O que que eu quero fazer? O que que eu quero ter? Eu, por mim, se ninguém soubesse, se ninguém fosse dar palpite, que tipo de vida eu gostaria de ter? Pronto. Chegamos à sua meta, uma meta que é relevante para você, uma meta que vale a pena a gente planejar, certo? Então, tem gente, Douglas, mas o que eu quero fazer não dá dinheiro. Dá sim. Hoje, vários tipos de hobby dá dinheiro. Entende? Então, tem gente ganhando aí, fazendo, cara, muito dinheiro ensinando tricô na internet, ensinando um hobby. Entende? Então, eu vou dar exemplo lá. Tem meus livros, né? Meus livros estão vendendo que eu não conheço nem os vendedores. Mas simplesmente eu quis escrever um livro e comecei a vender. E tem muita gente que faz muito dinheiro só com livro. Então, independente do que você queira fazer, tem como transformar o hobby em dinheiro. Então, faça algo que seja relevante para você, certo? Fez sentido? Então, escreve aí, escreve essa frase. O que que eu faria, eu decidiria se eu tivesse que me agradar em primeiro lugar, mais ninguém? O que que eu faria, eu decidiria se eu tivesse que me agradar, se eu tivesse que fazer uma meta para me agradar, o estilo que eu quero viver e não outras pessoas. Eu não estou pensando no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos. Douglas, mas isso é egoísmo? Não, isso é o início do amor próprio. Se você não tem sonhos do que você quer fazer, você não consegue nem falar para os seus filhos teu sonho do que eles querem fazer. Se você sacrifica a sua vida, simplesmente se nega para fazer a vontade do seu marido, dos seus filhos, simplesmente, você vai ver que futuramente o seu marido, primeiro, ou sua esposa, vai perder a admiração por você, porque a gente gosta de gente autêntica. Então, aquela pessoa que faz toda a vontade do seu par, ela perde a autonomia, a outra pessoa sente que está sozinha, um pau mandado, né? Falo isso tanto para homens, tanto para mulheres. Isso é diferente do que respeitar a opinião do outro. A gente tem que respeitar, a gente tem que conversar, mas você tem que ter desejos próprios, no qual você fala, eu tenho uma opinião, eu concordo, eu agrego, eu discordo, entende? E filhos também. Quando você é, tira toda a sua vida e foca só nos filhos, né? Quando os filhos crescem, você tem essa chamada síndrome do ninho vazio, que é você, os seus filhos começam a crescer e você perdeu o sentido da vida, você não sabe o que fazer. E quantas pessoas criam uma culpa nos filhos, né? Fala pro filho, olha, eu parei de estudar por causa de você, eu larguei coisa por causa de você, e o filho, em vez de seguir a vida, casar, ter filhos, crescer, enriquecer, não, ele fica lá tentando cuidar da mãe por culpa. Porque ele sentiu, como que eu vou pagar o sacrifício que minha mãe fez? Como que se paga uma vida? Com outra vida. Então cria isso na cabeça da criança também. E ela leva isso para a vida adulta e não sabe por quê, que ela precisa ter essa obrigação de cuidar dos pais, né? Então, Daiane, sem meta a vida é uma vida sem propósito. Sem meta a vida é uma vida sem propósito. Tá cagando, comendo, dormindo e não tá indo para lugar nenhum. E a felicidade, ela vai enraizada. Ó, o gatão aí. Gatão, você não vai atrapalhar minha live agora, né? Ela está. Passa, gatão. Então, ela está totalmente ligada ao ser humano estar progredindo. Tem um psicólogo húngaro chamado Mihaly Csikszentmihalyi, que ele fez um estudo no qual as pessoas mais felizes, fez um estudo com nossa, centenas de pessoas, foram analisar várias pessoas, aí escolheu 500 famílias ali para fazer um atendimento mais profundo. Ele viu que as pessoas mais felizes são aquelas pessoas que elas sempre estão se colocando em desafios, sempre estão querendo mais, colocando uma meta maior, se desafiando, fazendo alguma coisa que faça ela crescer, se desenvolver. Quando ela não se coloca meta, ela sempre está em tédio. E quando ela coloca metas grandes demais, ela está em frustração. Então, a felicidade que a gente vai alinhando ali é esse equilíbrio entre você estar se movendo, mas não se cobrando tanto a ponto de se frustrar. Então, esse equilíbrio entre tédio e frustração, que é esse lugar que você está se esforçando com um friozinho na barriga, mas você acredita que você consegue, né? Ou seja, você está se cobrando no nível certo, nem de mais nem de menos. Isso se chama fluir, flow, e é onde as pessoas têm aquela sensação que o tempo não passa. E ela sente essa felicidade. Quanto mais você repete isso na sua vida, mais flow você tem, mais felicidade você tem, certo? Então, o que que é realmente importante para você? Não coloque todas as pessoas nesse patamar. Você pode encaixar as pessoas no seu sonho depois.
Só que agora, de início, para fazer aquele sonho de vida, né? O que que você vai fazer? Porque aquela pessoa que não sonha não consegue ensinar a sonhar. Aquela pessoa que não ama não consegue ensinar a amar. Então, se você não sonha e se você não se ama, você não vai conseguir nem ver um bom relacionamento, nem uma boa carreira, nem ser um bom pai, uma mãe, nem, olha, você é tão, desculpa eu falar, mas você se torna tão bunda mole que nem no trabalho você fala, as pessoas te escutam, porque você não tem posicionamento nenhum. Você não consegue posicionar o seu sonho nem para você mesmo. Como que você quer falar uma coisa e outra pessoa te ouvir? Se você não se ouve, certo? Então a pessoa, ela se torna bunda mole, ela se torna, assim, uma pessoa que ela se dá uma ordem e ela não obedece. Ela não se escuta. Então ninguém mais escuta ela, não tem posicionamento, ela não tem firmeza, certo? Então, volte para dentro de você e pergunte: o que que eu realmente quero? Vamos lá. Depois que eu fiz positivo, específica, mensurável, atingível e relevante, eu vou para a temporal. E ela precisa de uma data. Metas que não têm data são um conto de fadas. O que é um conto de fadas, né? Ah, eu vou comprar minha casa. Quanto um dia. É um devaneio, é uma fantasia, é um coitado, sonhando acordado. Você precisa de uma data. Aquela pessoa que pega um livro e diz assim: ah, eu vou ler esse livro. Quando? Um dia. Ah, logo eu termino ele. Quando você vai terminar essa bagaça? Quando você vai terminar esse livro? Ah, eu vou terminar aí, não sei quando. Seu cérebro vai entender assim: poxa, não sei quando. Quando que tá no calendário? Ah, não tem no calendário, então eu não vou terminar nunca. Tá entendendo? Sabe aquela garota quando ela tá saindo com o cara e ela fala assim: quando a gente vai sair? Ah, dia 32 desse mês, né? Aí você vai ver, é fevereiro. Esse mês não tinha. Não tem, né? O dia 31 desse mês. Quando você vai ver, é fevereiro. Então, o seu cérebro entende assim. Quando você não tem uma data específica para fazer aquilo, ele não vai se comprometer. Por isso que você. Vou dar um exemplo prático aqui para você. Você vai lá e fala, tem uma pendência para você fazer no trabalho. Você não faz. O mês inteiro você não faz. Aí acontece, faltando 5 dias para você entregar a pendência, 2 dias você começa a correr, ou na faculdade também, começa a correr, e aí você faz assim, ó, no hiperfoco. Você faz nas coisas, assim, correndo. O que é isso? Porque você tem uma data. No começo, como você, eu tenho tempo, não pré-estabelecer um dia, você ficou folgado. Só que quando você falou, cara, tá chegando o dia de entregar isso aqui, você começou a entrar em hiperfoco. Então, isso que a data faz. Quando você coloca uma meta real, olha, sai e fala para todo mundo, olha, eu vou bater essa meta dia tal. A pressão popular, o compromisso com a data, ele é tão forte, ele é um gatilho mental de urgência tão forte que ele te move, ele começa a fazer você se mover, né? O cérebro ele vai liberar ali adrenalina e neuroadrenalina que vai ajudar você a ter força para fazer aquilo lá, né? E quando a pessoa ela só fica jogando pro último momento, é quando o cérebro dela já está viciado em adrenalina, então ela posterga, 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 até chegar o último momento. Aí ela entra num hiperfoco forçado, porque é quando o cérebro joga um tanto de adrenalina na mente dela que ela fica doida, tipo, como se fosse uma pessoa no crack, assim, totalmente viciada, que ela faz as coisas no hiperfoco, que é como um sistema de defesa, tipo, o cérebro forçou ela a entrar no hiperfoco. Joga um tanto de adrenalina no cérebro dela, ela entra e no foco começa a fazer. Só que isso é muito prejudicial, por quê? Porque a adrenalina ela é viciante para o cérebro. Então, ou seja, quanto mais você procrastina e deixa para o último momento, mais o seu cérebro vai querer deixar mais para o último momento, para ele liberar mais adrenalina e você ficar muito doido. Você ficar, tipo assim, imerso em adrenalina. Só que vai chegar um tempo que você começa a não entregar as coisas na hora. É que nem aquela pessoa. É, que, opa, voltou aqui. Então, é que nem aquela pessoa. Tipo assim, eu tô indo todo dia pro trabalho, aí um dia me atraso. E eu descubro que se eu me atrasar, eu consigo chegar a tempo. Pronto. Não, começo todo dia a sair atrasado. Entende? Aí só que um dia eu vou lá e falho. Eu atraso. E aí acontece, a pessoa começa a apertar, 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 apertar esse foco até que ela começa a atrasar e ela começa a ser reconhecida como aquela pessoa que atrasa, que não cumpre as coisas no horário, que não chega no horário combinado, vira um vício. E ela acaba atrapalhando a reputação dessa pessoa. Tenho medo de se dizer uma data para mim mesmo e não cumprir. Sim, aí tem uma técnica para isso. Eu vou passar outro dia. Que técnica é essa? Eu vou passar outro dia. Então acompanha as lives aí, que eu vou fazer uma live também amanhã também, continuando. Outros dias eu vou fazer a live. Porque é exatamente isso. A gente muitas vezes coloca uma data e eu tenho medo de não cumprir, mas tem as técnicas certas para a gente fazer isso. Que a gente precisa pegar essa meta e transformá-la num projeto passo a passo, com data, tudo certinho, não para só cumprir a meta, mas para data para cada tarefa
data para cada tarefa desse projeto, certo? Uma que eu gosto muito, não vou falar vou falar no outro dia, para a gente ir se educando conforme os dias, né? Porque acontece, uma live não vai mudar a vida de ninguém. Por exemplo, eu tenho a mentoria, que é a mentoria propósito, claro, que lá a gente seleciona empreendedores, que a gente faz o treinamento focado para empreendedores, né, que querem mais produtividade e foco. A gente fica 6 meses lá. Então, a maior transformação ali é 2 meses, que a pessoa dá uma mudança de vida, né? Acontece um pico de vida, você já vê o pessoal já dobrando a renda, mudando várias coisas, mudando de carreira, fazendo vários processos. Mas quando ele fica tinindo ali, eu coloco pelo menos ali 4 meses, mas a mentoria ela dura mais ou menos 6 meses. 6 meses por quê? Porque tem pessoas que é mais rápido, pessoas que é mais devagar para colocar em prática, né? Então, 6 meses ali a gente transforma totalmente a vida da pessoa. Foca 3 meses para mudança emocional e 3 meses para mudança técnica, que é aprender a usar uma agenda, entrar em hiperfoco, controlar várias coisas. E a vida não é só profissional. Então, a gente ajusta também emocional, os relacionamentos, o físico, o sono e outras coisas assim. Tranquilo? Então, qual que é ali a parte, né, primeira positiva, segunda específico, terceiro mensurável, quarto atingível, quinto relevante e sexta temporal? É colocar uma data. Então, se ao menos coloca uma data para você iniciar seu projeto e uma data para os próximos passos. Então, o que acontece? Eu não preciso colocar a data, quer dizer, é interessante eu colocar uma data, exemplo, se eu quero perder 5 quilos, uma data para perder esses 5 quilos. Exemplo, 2 quilos por mês, vou dar exemplo. Mas eu posso colocar datas, exemplo, para iniciar a academia, uma data para pelo menos eu perder meus primeiros 2 quilos, para meu primeiro 1 quilo, porque eu coloco essa data, uma data menor, para uma meta menor, e depois, baseado nessa data, eu vou criando outras metas maiores. Isso me dá mais segurança para mim criar essas metas maiores. Então, eu começo com metas pequenas, certo? Então, esse é um jeito de você também criar uma meta sem medo. Mas eu não sei se eu vou bater aquela meta. Então, faz uma meta menor. Que aí você consegue ter mais facilidade para, né, começar isso, bater e ter mais segurança para criar essa meta maior. Porque se eu crio uma meta muito grande, a ponto de sentir que eu não vou bater essa meta, o que acontece? Eu travo, minha mente trava e eu não saio do lugar. Toda vez que eu criar uma meta muito grande, meu inconsciente ele perde por WO. O que que é perder por WO? Ele nem vai atrás, ele não sente nenhum, ele desanima antes de bater a meta. É como aquela pessoa que coloca uma dívida lá, olha, agora você tem que pagar 1 milhão de reais, 5 milhões de reais, 10 milhões de reais. Só como que eu vou pagar isso? Algumas pessoas elas dão uma desanimada. Por quê? Porque ela vê a meta muito grande. Agora você pensa, não, tenho que fazer 1.000 reais, depois 1.000 reais, 1.000 reais, né? Claro que para chegar no milhão aí é outros processos. Mas diminua a meta, faça uma meta menor, que aí você consegue enfrentá-la com mais facilidade. Eu tenho que perder 30 quilos. Puxa, 30 quilos é muita coisa. Vamos colocar a meta de perder 2 quilos. Depois de mais 2 quilos. Depois a gente coloca 2, 5, 7, 10, 15, 20, 25, uns 30. Então começa com metas menores, certo? Eu preciso aumentar, preciso ganhar 50 mil reais. Não vou começar a aumentar 1.000 reais, 3, 5, 10, 15, 20. Faça uma meta menor, bata ela e aumenta a meta. Faça a meta menor. Então, que eu tô sentindo? Tô sentindo travado? Faço uma meta menor. Douglas, mas minha meta já está muito pequena. Diminui mais ainda. Poxa, se você está travando em frente a ela, diminui. Eu tô com, Douglas, eu tenho que vender tanto. Coloca a meta de falar com uma pessoa, de fazer uma oferta. Nada mais. Vai diminuindo até que você consiga focar só no próximo passo, certo? G é ecológico, que é o sétimo, né? A meta precisa ser positiva, específica, mensurável, atingível, relevante, temporal e ecológica. O que que é ecológica? Ela precisa respeitar as outras áreas da sua vida. O que mais acontece? Eu vou atender mulheres, a maioria do meu público hoje é mulher, aquela mulher que está focada totalmente na vida profissional, jogou fora a vida relacional, né? Jogou fora a vida relacional. Então, ela foca tanto na vida profissional que ela perde a sensibilidade, perde o momento de descanso, não perde o momento social de ter relações, de conversar com as pessoas. Então, ela se torna uma pessoa dura, rígida, sabe, insuportável. Por quê? Porque ela, para construir uma área da vida dela, ela destruiu a outra vida. Então, quantas pessoas vão focar criam lá um planejamento da empresa, focam tudo, esquecem a família, esquecem exercício físico, esquece a espiritualidade, esquecem várias coisas, focam tudo numa área e depois perde tudo. E aí é uma coisa muito ruim, porque se você ficar fazendo isso, é como se tentar se cobrir no frio com uma coberta curta, né? Você puxa a coberta aqui, os pés ficam de fora. Aí você cobre os pés, sai aqui. Então você vai fazer uma coisa e vai perder outra. Adianta.
Quantas pessoas, e eu já atendo muitas pessoas que sacrificaram tudo para ter uma vida estável, aí então compraram sua casa, compraram seu carro, terrenos, investimentos, chegou lá na frente e perdeu totalmente o significado, o sentido da vida, a felicidade, porque só tem isso. Perdeu a saúde emocional, as relações, a saúde, tudo. Ah, agora a mulher está há 40 anos, agora ela está estável, mas o sonho dela é ser mãe. Só que agora a possibilidade dela ser mãe é muito menor, porque ela focou toda a vida dela na carreira. Então, algumas pessoas só terão disciplina se reprogramarem a mente antes. De certa forma, sim. De certa forma, sim. Porque quando você muda o significado de uma coisa, por exemplo, eu estava aqui terminando de beber um suco. O que é reprogramação mental? É o que esse suco aqui significa para mim. Então, exemplo, se esse suco, exemplo, aqui eu estou tomando aquele suco que é um refresco, né? Aquele suco que você é diluível, não é um suco natural. Durante muito tempo, eu só fiquei tomando suco natural. Eu evitei esses aqui. Por quê? Porque imagina que eu sou pequeno, eu vejo esse suco e falo, nossa, é um suco gostoso. Qual que é o significado que esse suco tem? É um suco que ele é bom. Qual que é a programação? Bom, eu vou beber. Então, minha mente, ela busca prazer, ela vai querer o quê? O prazer do suco, né? Então, eu vou beber lá, vou beber água? Não, eu vou beber suco. Certo? Ele é mais fácil de fazer, então é mais fácil, é mais prático, é mais barato. Então, essa é a programação. Agora, eu quero reprogramar. O que que eu vou fazer? Eu vou mudar o significado que esse suco tem para mim. Então, eu vou imaginar, nossa, imagina que eu tive uma pedra no rim. E o médico fala assim: olha, você tem que parar agora de ficar bebendo esses sucos aí. Tem que beber mais água, parar de ficar bebendo esses sucos. Agora, em vez de associar o suco com prazer, eu vou associar o suco com uma dor. Eu vou associar esse suco com a pedra no rim, com a dor que eu passei. Então, o que que é isso? Eu fiz uma reprogramação mental, entende? Então, o que acontece? O processo de terapia, ele pode ser chamado dessa reprogramação mental também e tudo mais, né? Só que a reprogramação mental, quando a gente pega ali, como edita hoje, né, na PNL, que é a reprogramação mental, que você coloca um impacto emocional muito grande ali, você faz uma técnica para que aquilo fique tão forte, que você não mude depois dessa programação. Entende? Então eu vou colocar lá, eu vou colocar que esse suco ele me faz muito mal. Então eu não vou ter que ficar forçando para eu não beber o suco. Eu já mudei o significado dele na minha mente, a ponto que naturalmente eu faço a repulsa dele. Esse suco é péssimo, cheio de conservante e corante. Exatamente. Então acontece. O que que é isso? É uma linguagem que você tem, né? É um tipo de programação. Que programação que eu coloquei? Uma programação saudável na minha mente. Então essa programação, naturalmente, ela me faz eu repudiar algumas coisas sem eu precisar de esforço. Por isso a reprogramação mental para algumas pessoas, elas fazem uma reprogramação e facilmente ela consegue já ir para uma direção, entende? Então, exemplo, aquela pessoa que faz exercício físico. Pode ser muito dolorido para ela. Só que depois que ela tem um problema, exemplo, um infarto, alguma coisa assim, cara, aquilo, comparação com o infarto, é muito mais prazeroso. Então a reprogramação é mais ou menos isso. De toda forma, a gente vai mudar o significado através da terapia, através da análise dos traços de caráter, através da conversa. A gente vai mudar o significado que aquilo tem é, para a pessoa. A gente vai mudar o significado que aquele suco, que aquela meta, aquele vício tem para a pessoa. Só que a gente tem o processo de realmente ensinar a pessoa culturalmente todo aquele processo, né, tudo aquilo que significa, né? Eu explicando para a pessoa, olha, isso aqui faz mal, várias coisas assim. E tem a questão da reprogramação, que eu vou usar algumas técnicas para fazer isso de forma mais rápida, né? Só que, vou dar exemplo, assim, é, vou dar exemplo na reprogramação mental do método Switch. A gente vai pegar, exemplo, a imagem da pessoa, exemplo, fazer academia. E aí eu vou pegar, tipo, como se fosse aqueles momentos mais felizes da minha vida e vou ficar lembrando e vou trazer a imagem da academia bem na hora. Então eu vou começar a tentar associar a sensação de felicidade com a academia, que é um tipo de reprogramação mental. Só que eu posso também, claro, passar por várias questões, processos, experiências, vários outros gatilhos mentais que vão também me fazer querer fazer exercício físico a longo prazo também.
certo? Que o pessoal chama, eu estou falando aqui de uma técnica da PNL que chama ancoragem, né? Mas o que acontece? Existem várias formas de você conseguir essa disciplina, parar com essa procrastinação. Eu gosto de usar várias ferramentas, não sou um homem de uma ferramenta só. O que é isso? Eu não vou usar uma ferramenta só para a pessoa, que nem às vezes a pessoa vem lá e fala assim, Douglas, eu quero fazer a questão da psicanálise. Ótimo, eu uso a questão da psicanálise, eu uso neurolinguística, eu uso várias técnicas, né? É, o NAC, processamento, a Associação Processamento Neuroassociativo. NAC, condicionamento neuroassociativo, né? Eu uso várias técnicas para aquele resultado, para aquele cliente. Por quê? Porque nem toda abordagem vai dar certo para todo cliente. Então você tem que fazer a anamnese do cliente, entender o que que ele precisa e qual abordagem é interessante para ele naquele momento. Entende? Tem pessoas que eu vou usar um tipo mais de desafio, tem pessoas que eu vou ser um pouco mais acolhedoras, tem pessoas que eu vou usar uma técnica que vai ser repetitiva, tem pessoas que eu vou usar um forte impacto emocional. Então, por isso é importante hoje, até os profissionais não terem só, eu uso TCC, eu uso psicanálise, mas ter uma questão de várias alternativas, de várias ferramentas para o seu cliente, para saber qual ferramenta você vai usar para cada problema diferente. Entende? Então, vou dar exemplo. Tem muita gente que me procura aqui, Douglas, eu quero ter mais foco, quero ter mais disciplina. Aí o que acontece? Eu tenho as ferramentas, tenho ferramentas de gestão pessoal e neurolinguística que vão ser maravilhosas para a questão da produtividade. Quando eu for ver a vida dela, ela quer fazer, que é o próximo tópico que eu vou trazer para vocês, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Ela é uma pessoa que se cobra extremamente. É uma pessoa que ela acredita. Eu vou aprofundar isso em outro momento, mas assim, ela quer ser importante para alguém. Vou só falar superficialmente isso, para a gente não entrar na questão das relações dela, na questão da profundidade emocional dela. Mas acontece, ela é uma pessoa que acredita que só se ela fizer tudo, que se ela for incrível, que ela vai ser uma pessoa reconhecida, importante. Então, o que que eu vou trabalhar com ela? Eu vou trabalhar com ela as técnicas para ela ser mais produtiva? Não, senão eu vou acabar com a vida dela. Essa pessoa ela vai entrar numa atitude que ela vai tipo, secar. Então, o que que eu vou trabalhar primeiro com ela? Não vou trabalhar com neurolinguística, não vou trabalhar as técnicas de hiperfoco, vou trabalhar com ela uma ressignificação de como que ela se sentir importante das relações. Então, eu vou falar para ela, olha, você é um ser humano que independente se você... o seu valor não está atrelado ao que você pode fazer, mas quem você é. Então a gente vai trabalhar ali uma questão terapêutica com ela, dos traços de caráter, a técnica que eu uso hoje, que é a melhor técnica que tem no mundo para você conseguir entender causas de problemas de clientes em terapia o mais rápido possível. Entendeu? Chama técnica da análise dos traços de caráter. Eu uso análise corporal, né? Então, o que acontece? A gente consegue identificar ali o que está travando ela, o que está fazendo ela procrastinar, certo? Aí eu resolvo essa questão de trazer vida pro coração dela, de ela se sentir importante, trazer autoestima para ela. E aí depois a gente vai usar essas técnicas para ela ter foco e disciplina, mas agora na direção certa. Porque antigamente ela era uma pessoa totalmente, é, exemplo, amarga, como aquela pessoa que ama o dinheiro acima de tudo, gananciosa, avarenta, ou seja, o foco dela, da vida dela, era totalmente para ter foco e disciplina para alcançar mais dinheiro e só dinheiro, porque a vida dela era só dinheiro. Entende? Então, o que acontece? Se eu dou mais produtividade para essa pessoa, ela ganha muito dinheiro, mas ela não vai ser feliz, ela não vai ter realizado. E uma hora ela vai travar, ela vai ficar doente, ela vai cair de cama, vai dar um infarto nela. Entende? Então, o que que eu faço? Eu volto para ela e falo assim: vamos lá. Você quer. Às vezes eu nem atendo, falo, não vou te atender. Só vou te. Por quê? Porque se eu for te atender e te ajudar a ter mais foco, você vai se matar. Então, o que que dá pra gente fazer? Eu quero te ajudar a ter dignidade de vida. Tanto que meu propósito de vida é ajudar as pessoas a terem mais dignidade, abundância e propósito. Tanto que eu era consultor empresarial, ajudava as pessoas lá a ganhar 10 vezes mais na minha outra empresa, certo? Só que eu não ajudava essas pessoas a serem mais felizes. E por isso eu abandonei aquilo lá, me quis me tornar terapeuta. Hoje eu ajudo as pessoas a ganharem mais dinheiro, mas ter uma vida abundante. Uma vida que você consegue ser feliz. Uma vida que tem mais realização, que você deita no final do dia a cabeça na travesseira e fala:
minha vida vale a pena. Eu sou feliz, eu tô contente, eu tô crescendo, eu amo viver, eu quero viver mais. Quantas pessoas chegam e falam assim, cara, eu quero morrer, e depois passa um tempo e ela fala assim, nossa, acho que 100 anos é muito pouco para a vida que eu quero viver. Então é mais ou menos esse processo. Eu quero ajudar os clientes a ter dignidade. Porque antigamente eu ajudava lá o cara eu vendia franquias e treinava pessoas para fazer as franquias faturarem mais. Então eu via aquele cara fazendo 2, 3, 4, 5, 6 mil, 10 mil reais, né? Então vou dar um exemplo aqui. Aquele cara que ele ganha 2 mil reais por mês. Aí ele conseguia uma franquia, conseguia montar uma coisa. Naquela semana ele já fazia 500 reais a mais, 1.000 reais a mais, 2.000 reais a mais. Poxa, super bacana. Mas o que estava acontecendo? Tava traindo a esposa, tava tendo uma vida, gastava tudo com bebida, focava ali no dinheiro, assim, não conseguia se relacionar direito. Era uma pessoa mesquinha, era uma pessoa que tava sempre com muito medo de perder o dinheiro. Então acontece, essa pessoa não tinha qualidade de vida. Não tinha nenhuma qualidade de vida. Então, por isso eu trabalho isso. Quando eu vou conversar com a pessoa para entrar para uma mentoria, eu falo: a gente aqui trabalha dignidade, qualidade de vida, e não só produtividade. Então, você vai conseguir, sim, crescer, só que com qualidade de vida. E isso, digo mais, vai te fazer crescer muito mais. E quando você tem qualidade de vida, a sua paixão por fazer alguma coisa acontecer, por servir, por criar uma empresa maior é muito maior. Entende? Porque o seu estilo de vida, se você ganha 50, 100, 200, 300 mil, não muda tanto de 50 mil para cima. Agora, o tanto de pessoas que você está ajudando, a sua missão pessoal, quem você se torna, muda. E por isso que você precisa dessa sensibilidade para descobrir isso, né? Então, voltando. Quando eu trabalhava lá, ajudando aquelas pessoas, eu tava lá, tipo assim, caramba, eu não quero chegar no final da minha vida e sentir que eu só ajudei as pessoas a ganharem mais dinheiro. Eu quero sentir que eu quero ajudar as pessoas a serem mais felizes, ter uma vida que vale a pena. E eu tenho uma vida que vale a pena contar. Então, falei, cara, eu preciso mudar alguma coisa. Aí foi quando eu quis mudar de área, quer dizer, eu fiz uma transação, né, de área. Me formei como terapeuta, comecei a trabalhar, juntei as duas coisas, hoje eu faço as duas coisas. Hoje eu tenho um projeto, né, terapêutico e de produtividade para empreendedores, ou seja, hoje ajudo o empreendedor ele a ganhar mais dinheiro, a escalar, porque eu tenho, né, meu projeto de vendas, que é o VAC, né? Tem um projeto, o propósito claro para ajudar o cara a ter produtividade. Tem um projeto que é análise da vida, que eu faço todo o mapeamento emocional da pessoa. Então, tem vários projetos para quê? Para essa pessoa ter uma qualidade de vida, pra falar uma vida. Eu tenho uma vida que vale a pena. Eu tenho uma vida que eu falei para mim mesmo. Eu quero ser feliz, eu quero ter essa vida nos meus termos e eu conseguir viver essa vida. Então, é isso que eu ajudo hoje qualquer pessoa a ter, né? Quando ela quer, né? Porque ela vai ter que lutar por isso, principalmente o empreendedor a definir que tipo de vida ela quer ter e conquistar isso. Então, uma vida com abundância, com dignidade, com propósito, com significado, não só dinheiro, mas realmente propósito, significado, certo? Então, vamos lá. Então, não só dinheiro, dinheiro como uma consequência disso, uma consequência de quem eu estou me tornando, do que eu estou fazendo, de quantas pessoas eu estou servindo. Opa, Mônica, pô, pode estar para a próxima live aqui. Se quiser, pode estar na turma com a gente também, não tem problema. Então, o que acontece? Eu desenvolver a minha parte profissional e pessoal, dignidade de vida. Boa noite, Beatriz, tudo bom? Quanto tempo? Então, o que acontece? É como se fosse a perna direita e esquerda de uma pessoa correndo. A perna direita é como se fosse a vida profissional, e a esquerda, os relacionamentos, a vida pessoal, a qualidade de vida. Então tem gente aí que tá pulando uma perna rapidão, só tá focando na vida profissional, tá crescendo, tá crescendo. Só que se ela andasse com as duas pernas, se ela tivesse um bom relacionamento, se ela tivesse uma vida pós o trabalho que valesse a pena, ela ia crescer muito mais. Você vê todas essas pessoas aí que já passaram do milhão, a maioria delas estão trabalhando ainda, alguns são avarentos, estão com medo de perder, mas a maioria delas estão trabalhando por propósito, por algum propósito, porque depois dinheiro, se você dobra o seu faturamento depois de ser 1 milhão, não faz tanta diferença assim. Agora, se quantas pessoas você consegue fazer, o quanto incrível você se sente por continuar crescendo, isso faz toda a diferença, certo? Então, vamos lá. Então, eu acho que eu estou esquecendo alguma coisa. Dinheiro tem que ser consequência das atitudes de trabalho e não foco em questão. Exatamente. Dinheiro é só o símbolo do tanto de pessoas que você conseguiu servir, certo?
Eu vou encerrar aqui pra gente também, já, rapidão. Eu ia falar mais alguns assuntos, que hoje é cinco coisas que fazem você travar, mas eu só falei de uma até agora, que é de clareza, mas eu vou trazer os outros dias aí, né? Amanhã no mesmo horário, 9h30, eu vou estar aqui também de novo, certo? Mas é mais ou menos isso. Então, o que acontece? Aqueles empreendedores, eu conseguia fazer eles ganharem, não importa se está ganhando R$ 500 a mais ou R$ 10.000 a mais, né? Às vezes ele colocava ali, ó, tô ganhando R$ 500 a mais. Ele começava a focar naqueles R$ 500 a mais e fazer aquilo a vida dele. É que nem meu pai, eu lembro que ele tinha um Monza, e aí eu chegava perto do Monza, ele não encosta do Monza. E aí eu lembro quando eu bati a minha primeira meta, que eu tava, me tornei top de vendas numa empresa que eu tava, quando eu tava lá nos 22 anos, mais ou menos, quando eu tinha uns 22 anos, mais ou menos. E aí o cara que ele tinha acabado de ganhar uma BMW da empresa, né? E ele pegou e deu a chave pra mim e falou: Douglas, vai lá dar uma volta. Tchum. E deu a chave pra mim. Simplesmente, sabe, pra, tipo assim, pegar o carro e dar uma volta, vai pra essa experiência lá, desapegado totalmente. Então, cara, ele ganhava, o Denis, ele ganhava mais ou menos R$ 150.000 por mês, foi um dos meus mentores, quando eu tinha uns 22 anos, mais ou menos. Ele ganhava mais ou menos uma média de R$ 150.000 por mês. Tinha acabado de ganhar uma BMW e foi lá e falou: não, toma aqui, ó, vai lá. E nem ele tinha andado na BMW direito. E meu pai lá, com o Monza, não chega perto do meu Monza. Eu era filho dele, né? Não chega perto do meu Monza. Então não tem a ver com quanto está ganhando, mas ali o seu apego, né? Então quantas pessoas ela tá ali? Tá ganhando R$ 500 a mais por mês, R$ 1.000, R$ 2.000, não importa se ela tá ganhando R$ 1.000.000, entende? Claro, não importa o quanto ela tá fazendo, é a relação que ela tem com o dinheiro. E muitas vezes ela esquece da vida pessoal para cuidar só dessa vida profissional. E aí a vida pessoal tá assim, ah, não. Lembro uma vez eu estava sendo com uma garota e aí eu vi que ela estava conversando com ela e tudo que eu perguntava, todas as metas, todos os planos, era só para ganhar dinheiro, só para ganhar dinheiro, só para fazer mais dinheiro. Eu não quero mais ser com essa pessoa. A vida pessoal dela é uma porcaria. Ela não cresceu nada, é infantil, a pessoa não desenvolveu nada na vida pessoal, porque toda a vida dela está focada na vida profissional, certo? Então, é mais ou menos isso. Acho que foram mais ou menos, acho que 150 empreendedores nessa época. Ô, gato, quebrando minhas coisas aqui. 150 empreendedores, mais ou menos, essa época que eu consegui ajudar. Eu consegui, né? E foram vários. Nessa época eu ainda não tinha feito ainda, ajudado ninguém a multiplicar aí uma grande riqueza naquela época, né? Que eu tinha 22 anos, mais ou menos, quando eu me tornei consultor empresarial. Mas, independente quando como a pessoa lida com dinheiro, né? Tem gente que perde o sonho por uma conta de água de R$ 50, tem gente que perde o sonho por causa que não conseguiu pagar 50 funcionários, né? Mas a relação dele com o dinheiro é quase a mesma. Então, segunda coisa que eu acho que eu vou deixar para falar para amanhã, que é alguns erros também de outras pessoas, que é querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu decido mudar de vida. Aí eu... Opa, que a bateria aqui tá acabando. Aí eu decido mudar de vida, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, não viver o momento presente, se preparar para os momentos bons, não para os ruins. Isso aqui é uma coisa que muita gente faz, só se prepara para os momentos bons, né? E outras coisas aqui também. Mas eu vou falar mais na live de amanhã, certo? Então, se tiver uma pergunta, pode fazer. Se tiver algum comentário, alguma coisa que você aprendeu, né? Comenta aqui para mim saber o que você mais gostou, se você tem alguma dúvida, certo? E se você quiser também conhecer a mentoria Propósito Claro, ou a Análise da Vida, ou a VAC de Vendas também, é, comenta aqui ou me chama no direct que eu te explico. E lembrando, a gente separa aqui com a equipe de vez em quando, sempre um ou dois horários para a gente fazer análise, né, de alguns seguidores, de algumas pessoas, certo? No qual a gente faz a análise dessa pessoa, monta o planejamento para ela, certo? E ela decide se ela quer fazer esse planejamento sozinha ou quer fazer com a gente também. Ou seja, a gente monta toda uma estratégia para você conseguir sair da procrastinação e entrar em performance, certo? Quem quiser fazer aí, quem quiser ter a sua análise para ganhar esse planejamento de como conseguir sair da procrastinação, entrar em hiperfoco, só mandar o código para mim A01, certo? A01, ou entrar no link da bio, que lá já tem um formulário para você se inscrever, para você ganhar um horário aí, ou pode mandar na bio também, mas tanto no link da bio, se você clicar no link da bio, você já vai cair no formulário para você concorrer a essa análise, né? Que você consegue fazer. Então, só colocando as informações lá, aí você pode ganhar ou não essa análise, certo? Ou comentar aqui o código A01, certo? E a gente se vê amanhã.
E parabéns pelo conteúdo dos seus posts no Instagram, dos grandes aprendizados. Muito obrigado, Daiane. Muito obrigado. E acompanha a gente sempre aí, que eu puder estar ajudando cada vez mais. E bora pra cima. Eu quero ver todo mundo do Instagram aqui faturando muito mais. Eu também quero aumentar minhas mentorias 10 vezes mais, só que para isso todo mundo precisa fazer dinheiro. Então, bora para todo mundo aí. Quero ajudar todo mundo a ter mais foco, mais disciplina, a faturar cada vez mais, fazer muito mais dinheiro, fazer os projetos cada vez maiores, certo? E a gente se vê, então, amanhã, às 9h30, certo? Na live de amanhã. E convide as outras pessoas também. Entra no meu perfil, coloca lá, ativa o sininho para você ser avisado quando eu iniciar a live, certo? E a iniciar amanhã já compartilha com outras pessoas também, certo? Eu vou deixar isso daqui gravado, e se você quiser, você já pode mandar para alguém. Ótima noite para vocês e tudo de bom.